Seja bem-vindo à 18ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula eu irei resolver este exercício que diz o seguinte: para forrar o chão da garagem da casa de Dona Inês, são assentadas duas colunas com 28 fileiras de piso cerâmico retangular, do tipo da figura 1. Conforme a disposição da figura 2. Qual é a razão entre as áreas da cor predominante para aquela que menos aparece? Ou seja, qual é a razão da área da cor predominante? Qual é a cor predominante? A cor amarela. Qual é a razão desta área para a área da cor azul, que é a que menos aparece? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Eu vou ter que achar a área do triângulo amarelo, a área do triângulo azul e dividir uma área pela outra. Aí eu vou ter o que? A razão entre essas duas áreas. Agora, antes de prosseguir na resolução deste exercício, vai aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se ou do Pix, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, primeiro passo para resolver. Eu vou lembrar aqui das relações básicas da trigonometria, que diz o quê? Seno de um ângulo qualquer, posso chamar de alfa, de θ, de beta, não importa, é igual ao quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de qualquer ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente de qualquer ângulo, cateto oposto sobre o cateto adjacente. A área de um triângulo ela é determinada da seguinte forma: base vezes altura dividido por 2. Perceba aqui que na figura 1, ó, a altura do triângulo azul é y, que é o mesmo que a base do triângulo amarelo. A base do triângulo azul vale z. A altura do triângulo amarelo, ou você também pode chamar de base, né, dependendo de como você colocar esse triângulo, vale x. Então, qual é a relação trigonométrica que eu vou usar? Eu vou usar a tangente. Perceba, ó, o ângulo aqui já foi dado. Ó. Aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 30 graus. Então, eu vou pegar o triângulo amarelo, ó, e vou destacá-lo. E eu sei que aqui tem 30 graus. Por quê? Ó? Voltando aqui ao exercício. Ó. Eu sei que aqui na ponta tem 30 graus. Por quê? Porque aqui ó, tem um ângulo reto de 90 graus. Aqui eu tenho 30. Aqui então tem a diferença. Ó. Por quê? Porque desta medida aqui, ó, deste ponto até esta aqui, eu tenho 90 graus. Então, 30 menos 90, 60. Então, aqui, ó, nesta área do triângulo, eu tenho um ângulo de 60 graus. 60 graus mais 90 dá 150. 180 menos 150, 30. Ah, por que 180 menos 150? Por uma questão muito simples. Ó. Um triângulo retângulo, ele tem no máximo 180 graus de ângulo dentro dele. Então não importa. A somatória dos ângulos dentro de um triângulo retângulo, ela dá no máximo 180 graus. E se aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho 60, ou seja, 150 somando esses dois ângulos, aqui eu só posso ter a diferença, que é o quê? A diferença de 150 menos 180, que é 30 graus. Então o ângulo aqui ó, é 30 graus. Você também pode ver isso aqui de outra forma, que é o quê? Ó? O triângulo branco mais o triângulo azul equivale ao triângulo amarelo. Tem o mesmo desenho ó, e a mesma área. Então, se essa ponta aqui ó, do triângulo branco vale 30 graus, a mesma ponta no triângulo amarelo também vai valer 30 graus. Por quê? Ó? Porque o triângulo branco mais o triângulo azul tem a mesma base e a mesma altura do triângulo amarelo. Então, você pode ir tanto por isso, ó, relacionando ó, essas duas áreas ao triângulo amarelo, ou pela somatória dos ângulos internos do triângulo amarelo. Ou seja, aqui tem 90 graus, aqui tem 60 graus, então o ângulo aqui ó, só pode ser 30. Por quê? Porque a somatória dos ângulos dentro de um triângulo retângulo
ela dá no máximo 180. E se aqui eu tenho 90 e aqui 60, 90 mais 60, 150, menos 180, 30 graus. Então aqui só pode ter 30 graus. Então, prosseguindo, ó, eu tenho 30 graus aqui nessa ponta. E o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Tangente de 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, portanto, y sobre x. Porém, ó, este aqui é um exercício de ângulos notáveis. E quanto vale a tangente de 30 graus, que ela é um ângulo notável? Vale raiz quadrada de 3 sobre 3. Eu vou usar essa tabela aqui, ó, de ângulos notáveis para resolver este exercício. Mas, caso você não tenha de memória os ângulos notáveis, eu vou deixar aqui no card desse vídeo a aula onde eu deduzo os ângulos notáveis, ou seja, onde eu ensino como se calcula a tangente, o cosseno e o seno de cada um dos ângulos notáveis. Então, por exemplo, se você estiver resolvendo uma prova, aí caiu lá, para você calcular, resolver o exercício aplicando ângulos notáveis, só que você não se lembra de quanto vale, por exemplo, o seno do ângulo notável que está sendo pedido, o cosseno ou a tangente, na aula que eu vou deixar aqui no card, você vai aprender a calcular. Então, se você não lembrar do valor, você pode simplesmente, ó, calcular ele. Então, agora, prosseguindo aqui, ó, eu vou ter, ó, raiz quadrada de 3 sobre 3 igual a x, igual a y sobre x. Estou colocando aqui, ó, no lugar da tangente de 30, o seu valor. Isolando o x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a raiz quadrada de 3 sobre 3, passar para cá, e o x vou passar para cá. Então, vou ter x igual a y sobre raiz quadrada de 3 sobre 3. Aplicando a propriedade de divisão entre fração, o que acontece? Quando eu tenho uma fração dividindo alguma coisa, essa fração passa para cima, invertida e multiplicando. Então, vou ter, ó, y vezes 3 sobre raiz quadrada de 3. Próximo passo aqui vai ser o que? Racionalizar isso aqui. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. E y vezes 3 vezes raiz quadrada de 3 vai me dar, ó, y vezes 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar o que? Raiz quadrada de 3 vezes 3, que vai dar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, tem, ó, 3 em cima multiplicando, 3 em cima dividindo, 3 dividido por 3, 1. Vou ter o que? Y vezes raiz quadrada de 3. Então, x vale y vezes raiz quadrada de 3. Agora, se lembre que eu disse antes, ó, a área de um triângulo é igual ao que? A base vezes a altura dividido por 2. A minha base aqui, ó, é x. A minha altura é y. Agora, quanto vale x? Y vezes raiz quadrada de 3. Então, substituo aqui, ó. Então, eu tenho, ó, y vezes raiz quadrada de 3 vezes y dividido por 2. Então, tenho, ó, y vezes y ao quadrado. Y ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, esta é a área do triângulo amarelo. Agora, eu vou atrás do que? Da área do triângulo azul. E vou usar, ó, a mesma relação, porque já me deu aqui, ó, o ângulo de 30 graus. Vou usar a tangente. Agora, perceba, por que eu estou usando tangente? Porque eu tenho, ó, dados aqui, ó, como incógnitas, o cateto adjacente e o cateto oposto. Ou seja, aqui para este triângulo, né, o cateto adjacente vale y e o cateto oposto, ó, vale z. Porque, ó, o cateto oposto é aquele cateto que está de frente para o ângulo. E o cateto que está de frente para o ângulo aqui, ó, é z. O cateto adjacente, ó, é y. Por isso que eu estou usando a relação trigonométrica da tangente. Agora, prosseguindo, ó, lembrando aqui, quanto vale a tangente de 30? Raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, substituo aqui. Isolando z, para que z esteja em função de y, vou ter o que? Z é igual a y vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Porque, ó, isolando z aqui, ó, y está dividindo, jogo o y para cá e ele vai multiplicando. Se aqui ele divide, do outro lado da igualdade, ele faz a operação oposta. Z vale y vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Achei z, aplica a forma da área. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base é z. Z vale o que? Y vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Então tem aqui, ó, y vezes raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes y sobre 2. Y vezes y dá y ao quadrado. Então tenho y ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 3 dividido por 2. Isso aqui é o mesmo que o quê?
Isso aqui é o mesmo que y quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes meio. Por que vezes meio? Ó? Lembra da regra de divisão entre fração? Se eu tenho uma fração sendo dividida por um número, o que acontece? Se o valor passa para cima invertido multiplicando. O inverso de 2 é meio. Então eu vou ter ó, meio vezes esse valor. 1 vezes y quadrado vezes raiz quadrada de 3 dá y quadrado vezes raiz quadrada de 3. 3 vezes 2, 6. Então esta aqui ó, é a área do triângulo azul. Achei a área do triângulo, faça a razão entre as áreas do triângulo amarelo e do triângulo azul. Ou seja, a divisão entre esses valores. Eu tenho aqui ó, y quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido por y ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 6. Esta fração está embaixo, ela vai passar para cima, invertido e multiplicando. Então, eu vou ter isso aqui. Ó. Agora, eu tenho y ao quadrado aqui em cima multiplicando. Tenho ele dividindo, eles vão se anular. Tenho raiz quadrada de 3 aqui em cima multiplicando. Tenho ela aqui dividindo, vai se anular também. Então, eu vou ficar com o quê? 6 sobre 2. 6 dividido por 2, 3. Então, a razão entre essas áreas é 3. Este é o resultado final aqui deste exercício. O exercício ele é um pouco complicado, né? Você tem que saber fazer uma relação aqui, aplicar ângulos notáveis. Ele é bem conceitual, né? Você tem que saber aplicar algumas propriedades aqui para resolver este exercício. Mas ele pode ser um pouco complexo, mas não é algo assim extremamente difícil de se resolver. O problema aqui é que para resolver este exercício você tem que saber construir as relações e aplicar os conceitos básicos da trigonometria. Bom, gente, eu encerro essa explicação por aqui. Mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam aqui nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, deixe aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.